Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Aqui vamos abordar os mais diversos assuntos falando sobre obra. Obra desde o planejamento até o pós-obra. Eu sou o Vitor, essa aqui é a minha dupla Poli. Oi! E é um prazer ter vocês aqui conosco para mais esse episódio. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, no YouTube, e acompanhar também os episódios que vão estar disponibilizados no Spotify. No Spotify. Sigam nossas redes sociais, @podcastvemcá. Em todas. Precisamos também agradecer quem está conosco, quem está apoiando esse nosso projeto, quem está aqui nos patrocinando e nos auxiliando aí nesse projeto. Então, nós temos aqui a administradora Nova Era, ela administra condomínios, a Briancini Tintas, a Rede Automatiza, a EMB Engenharia, a Labzeb Arquitetura, a Halten, a Castanho Home Design, a Alpe, a Dani Simplício, a nossa arquiteta Poli e a Ágil Serviços. Então, pessoal, ajuste os fones de ouvidos e vem cá, vamos bater um papo bem interessante hoje com... Com dois papos. Dois Hoje papos. São duas. Hoje Vão ser dois são papos. duas para conversar com a gente. Meninas da Solucione! Bem-vindas. Olá! E a Adri. Adri, não vou chamar ela de pro. Não é pro, é Não é Adri. pro, aqui é Adri. Sejam bem-vindas, Adri, bem-vindas. meninas. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Estão felizes? Digam que sim. Vamos dizer que não é hora. Sejam bem-vindas aí. Vamos começar um bate-papo trazendo sempre, né, aquilo que a gente quer construir, a conexão realmente com o nosso público, conhecer vocês. Então, vamos começar pela Adri. Adri, quem é a Adri? A gente brinca aqui, né? Quem é a Adri na fila do pão. na fila da farmácia. Antes da engenharia, tira antes engenharia. da pro. Não vão, antes da pro, antes da engenharia. Tira toda essa parte aí, que essa parte a gente já conhece. Quem é a Adri? Depois de quase 30 anos dando aula, fica difícil Fica difícil separar, né? Separar. Mas então, eu sou a Adriana, sou mãe de duas filhas do coração, a Mariana e a Júlia, esposa do Pedro. Amo gatos, tenho 5. Olha aí, ó. E adoro artesanato. Nos meus pouquíssimos horários livres, eu faço bastante Se artesanato. a engenharia não desse Que certo, ela legal. podia vender Pode arte abrir. na praia. Artesã. Uma Viu? banquinha na praça. Olha aí. Eu já tava pensando na praia. Na mas praia, legal, é, mais na melhor, praia, é. passar calor, né? E a Miriam? Quem é a dona Miriam? Bom, então, né, eu sou uma pessoa muito feliz. Muito bom, já é um Já é bom um começo. bom começo. Tô sempre assim, sorridente. Verdade, gosto de verdade. conversar, né, me Nunca vi a comunicar. Miriam sentar ali com a boca bem aberta. Bem sorrindo, né? Gente, Verdade. parece até estranho, sabe? Quando é pra ficar séria, parece meio estranho, né? Foto não de consegue. verdade, assim, O negócio difícil. ficou feio quando você ficou séria. É, né? Eu sou natural do interior, tá? De Santo Augusto. E é do interior mesmo, né? Não morava na cidade de Santo Sim. Augusto, morava no interior. Era uma cidade pequena. É, isso aí. E vim pra cá, né, pra estudar. E acabei ficando, né? Então, falando até um pouquinho da trajetória. Claro. Mas ainda mais sobre mim, tá? Isso aí, esquece a engenharia, Miriam. esquece a engenharia. Sempre fui uma pessoa muito ativa, gosto de esportes, futebol, futebol, e agora também tô jogando. Atleta. Ela é É. atleta. Eu gosto de gatos também, né? Tenho 4 e agora a gente tem uma cadela também. Border Collie, querida. E nas horas vagas eu gosto muito de lidar com a terra. Né? Essa é uma Olha aí. curiosidade, assim. Plantas, suculentas, horta, Legal, adoro. Legal, Olha legal. aí. Eu trouxe uma curiosidade Sobre Miriam. sobre A Miriam. Não pode fazer os vasos artesanais e a Miriam cultiva as As suculentas. suculentas. Isso aí. Que legal. Orquídeas, flores em geral. Não. Folhagem. Folhagens. É, Ah, né? já só. Mais Tem folhagens. diferença. né? Isso aí. Dá uma orquídea pra ela, mata a orquídea. Claro, porque diz que é difícil, né? Mas legal. E agora sim, trazendo um pouco da trajetória, né? Como é que chegou na engenharia, né? Começando novamente pela nossa Adri. Como que chegou na engenharia? Você ia falar nossa pro, né? Ia falar nossa pro, né? Não sei. Só cheguei. Quando vi, Chegou estava junto, lá. quando Não, estava lá. na verdade, quando eu fui fazer vestibular, o meu objetivo era arquitetura. Olha ali. E para os que acham que professora não falha, eu falhei no vestibular, eu não passei. Eu sei, Aí eu também entrei não na passei. engenharia, né? Olha. Mas adorei, assim, desde o primeiro semestre adorei, né? Então Se tenho identificou. 34 anos já de formada em engenharia. Eu não sou daqui, eu sou de Pelotas, então me formei lá. E depois eu fui fazer... Aí, quando eu estava no fim do curso, eu assisti uma palestra do professor Enio José Versosa
sobre um tema que era patologia das edificações. Olha E eu só. adorei. E é Eu isso adorei. que Eu disse, é quero. isso que eu quero para minha vida. E fui atrás, né? Já no TCC, já trabalhei com a temática, né? E depois fui fazer mestrado e doutorado com foco em patologia das construções. Então, faz 22 anos que eu dou aula aqui na UPF, né? Na parte para arquitetura, para engenharia, na área de construção civil, materiais e patologia, que é o, digamos assim, é o filé Teu mignon bebezinho. das Filé disciplinas, mignon. né? A minha... Teu Na verdade, xodó. na verdade quem introduziu a disciplina fui eu, né? No curso, não havia essa disciplina há Que uns legal. 10, 15 anos atrás. Hoje ela é uma disciplina obrigatória. Hoje, com várias reformas que a gente implantou no curso, né? Ela se tornou obrigatória. Que legal. E passaram por mim, acho que mais de 1.000 alunos. Perdi a conta já. Que estão Né, espalhados juntando- por aí, né? Juntando É, arquitetura com engenharia. E aí, lá por 2019, eu tive 2 excelentes ex-alunas de Olha. TCC. Quem elas? Quem são elas? Quem são elas? Eu foram conheço. a Miriam e a Natália, que fizeram trabalhos já bem diferenciados na época de TCC, né? Já com esse enfoque para a área de patologia. Tudo já pensando no golpe de Tudo. pegar o coração da pro. Aham, tu viu só? Garanta. E o que aconteceu, assim, ó? Tem uma certa época da vida da gente que a gente pensa assim, bom, eu tenho que deixar tudo que eu sei para alguém, né? Sim. Lá em casa, as 2 filhas, nada a ver com engenharia. E o que Alguém eu vou tem fazer que com esse herdar conhecimento isso. todo? Eu sempre fiz laudos, sempre trabalhei na área, assim, fazendo laudos particular, né? Como Sim. engenheira. E eu disse, acho que eu vou pegar, vou me Vou pegar juntar, essas fazer uma, aí. Vou adotar uma essas sociedade meninas. com 2 ex-alunas que gostam também Sim. do tema, né, e que querem se especializar. A Natália foi me procurar porque ela queria fazer a pós-graduação na Unicinos, tanto é que ela fez, né? E aí eu digo, gurias, o que vocês acham da gente começar a fazer laudos? Vamos fazer um CNPJ? Vamos pra um CNPJ? Quer um CNPJ? Então a gente uniu, né, 3 pessoas que gostam bastante da área, 3 pessoas que se especializaram, estudaram, né? Estão estudando, a gente continua estudando, a gente não para nunca de estudar, né? Na área. E aí fundamos a Solucione. Então, desde 2019, né, a gente está atuando aí no mercado com muita satisfação, assim, com um retorno bem positivo, Que legal. colocando em prática todo o conhecimento que a gente tem, né? Eu lembro de vocês no inicinho, toda aquela, É, aquela interrogação, né? Do criar um Inserir negócio isso no novo. mercado, e né? as coisas vão Um se... frio na barriga, se acho que todo mundo ajeitando. passa, né? Todo mundo passa. É. Todo mundo passa. Será que vai dar certo? Eu diria que, na verdade, a gente não imaginava o que é empreender, né? Ah, sim. Acho que ninguém pensa, É. né, Sim, quando sempre abre fala, A um né? faculdade negócio. forma a gente com a É, profissão, mas e aí Eu larga mesmo ali, tinha tem que ser visão muito empreendedora. estreita técnica, né? Muito Claro. técnica. E daí depois, com o dia a dia, tu vai abrindo, né, a tua Sim. cabeça e vê que, na verdade, é bem mais... Te exige muito mais, principalmente na parte administrativa, né? Bastante. Muito mais coisas do que só o técnico. É. Então, Só a parte engenheira, né? É. A visão Exatamente. holística, né? Adri, que tu a comenta visão holística é extremamente Sempre, assim, importante. ampla. É. Vamos Eu fazer sempre uma falo astral. que esse assunto é até recorrente aqui, né? As pessoas falam que a faculdade, ela abre portas, dá um início, mas ela não traz esses Pro dia a dia, do dia a né? dia, Não, né? e se a gente pensar, defendendo agora, né? Mas Claro, nem tem vamos- como, né? A É. gente tem que Não. dar pro aluno o básico técnico que ele precisa, né? Sim, Aquela maletinha básica, pretinho básico, É. para ele se virar. claro, né? exato. Porque O aluno tem realmente que ir a gente atrás. vai aprender no dia a dia do negócio, É. né? Não tem- E eu vejo muito isso, eu que sou da administração, né? Nada a ver com engenharia por estar aqui, mas enfim. Então sai. Obrigado. Coitado do Mas- Vitor, sempre toma Uns cortes. uns cutuque ácido. É, mas na administração mesmo, né? Que é uma faculdade especificamente te ensinando para administrar uma empresa, né? E mesmo assim, pouco ainda se traz o dia a dia, realmente, como funciona realmente na prática. É né? que o dia a dia também é bem dinâmico, não tem às vezes que É, você pegar é. todos os E assim, nuances. cada caso que a gente pega é um caso diferente, né? exato. São soluções Verdade. diferentes, São são soluções investigações diferentes. Soluções diferentes. Então, é bem dinâmico, realmente bem dinâmico. Então, realmente é recorrente por isso. Às vezes tu vai dar realmente de cara com o mercado que aí que tu vai perceber, né, a complexidade de se empreender e tudo mais, né? Mas legal E a aí nunca trajetória, para né? de estudar. Não, Nunca, tem jamais. como. Nunca, Tem nunca. Não tem como. Principalmente áreas que Não vão se tem. atualizando É. o tempo todo, né? Não tem como, porque tecnologia evolui É. de execução, né? Ainda mais vocês que têm um monte de equipamento e coisa que tá sempre usando para trabalho. É, tem que- e eu acho que o principal é assim, ó, a gente não pode dar
apenas opinar sobre o que está acontecendo. A gente Sim. tem que dar o diagnóstico comprovadamente o que está acontecendo. Esse é o nosso... Com exames, né? Esse é o Prints nosso, e provas. esse é o Prints e nosso provas, né? carro-chefe, assim, né? Então, a gente se baseia muito em testes, ensaios, né? Na literatura, em normas. Quer dizer, tem que ter um conhecimento muito amplo Não sou eu que acho. para dar um diagnóstico mais perto possível, né, para o cliente saber o que de fato ele tem que fazer. Não pode ser no achismo, né? Sim. Eu acho que é tal coisa. Sim. Não, É de verdade. jeito nenhum. Tem que É ter verdade. comprovação para poder É. justificar, É né? verdade. E a Miriam a gente já sabe onde é que anda nessa história toda. Né? É, Tava se formando, aí veio a Mas, Pro. E a gente já chamou entendeu. para orientadora, É, TCC. Mas e antes da Pro aparecer na tua vida, como é que foi o esquema com a Antes. engenharia? Pois é. A maioria, né, de quem tá na engenharia pergunta, por que tu escolheu engenharia? Gente, cálculos, né? Gosto de matemática. Gosto de matemática. Não é tão fã do português, às vezes, né? Mas foi isso. Foi, assim, uma... Uma identificação com a área. Isso aí, com a área, né? Com os cálculos. Cálculos, Eu sou técnica de administração. Olha Olha só. aí, viu? Meu Deus, você é tudo, mulher. Você é corretor, você é engenheiro. É um técnico. pouco de tudo. Um pouquinho de tudo, né? Mas eu comecei, assim, a trabalhar bem cedo também, né? Sim. Eu fiz no IFSU, integrado ao ensino médio. Ah, legal. No IFSU não, no IF Farroupilha. Aqui é IFSU, mas lá IFSU. na minha cidade é IF Farroupilha. Sim. E no ensino médio, então, eu tive contato um pouco mais com disciplinas, né, mais específicas. Administração. E contabilidade estava dentro. Então, daí eu já gostei. Economia, contabilidade, assim, adorei. Tinha cálculos e tal. né? Daí a engenharia era algo um pouquinho distante. Sim. Porque eu não entendia direito o que era, né? Porque Uhum. a gente é do interior, entendeu? Isso que eu falei no meu episódio. A gente não sabe o que Não que é sabe a o que, área. que é direito. É. A Sim. gente sabe que engenharia civil constrói casa, Sim. né? É. É esse pensamento que a É gente esse tem até pensamento. de Faz Sim. casinha. conhecer mais sobre. Sim. E então eu fiz o estágio num escritório de contabilidade. Porque era o que eu mais tinha afinidade ali no meu ensino Claro. médio. E acabei achando muito monótono, sabe? Muito Preencher fechado. Controlar o dinheiro lá do pessoal que nem é teu negócio, né? Planilha. Imposto. De vez em quando ir resolver uns BO na Receita Federal. Sim. Daí eu digo assim, não, Do eu quero dinheiro algo... dos outros, eu quero fazer do meu isso dinheiro. aí. Daí eu comecei a observar mais e achei a engenharia civil. Daí eu digo, é Legal. isso que eu quero, é isso que eu quero. E é pra lá Daí que eu comecei a vou. estudar, né? Fiz cursinho, daí também logo depois que eu saí do ensino médio. E consegui daí uma bolsa pra Uni aqui na UPF. Vim pra cá, adorei a cidade também. E acabei ficando, né? E daí, a Adri é bem isso, né? O TCC na área. E logo depois Foi eu... o destino que uniu caminhos. mas eu trabalhei também em obra. É isso que eu ia te perguntar. É, Trabalhava, você já começou a trabalhar... fiz estágio, né? Fui também do escritório escola. Isso também dá uma visão pra gente, assim. legal. Fiz trabalho voluntário, né? Também com a Adri. Porque eu digo assim, não, a gente não vai receber, mas eu quero aprender, quero fazer. Claro, pela Não, ele Amo. recebe em dinheiro, né? Tu recebe um outro tipo de Isso pagamento. aí, isso aí. E daí tive uma experiência no fim da faculdade, logo depois de formada também numa construtora, Legal. né? E depois daí resolvemos então empreender, né? Que legal. Foi corretora. Daí Não esquece dessa parte. dessa parte. Logo Eu depois peguei que, essa parte. isso aí. Logo depois que eu saí dessa construtora, a gente tava com a ideia do negócio, né? Mas assim, eu não queria acreditar ainda 100%. Não queria se jogar de Se cabeça no negócio. Daí eu digo assim, então vou testar, né? Vou testar. Vamos abrindo a empresa devagar, porque também o volume de serviços era pouco, pequeno. né? Era Sim. pequeno. Vamos iniciando, vamos amadurecendo a ideia. E nesse meio tempo eu fiz um curso de avaliação por inferência estatística de imóveis e também fiz o curso de corretor. Pensou? É. Duas juntas. Eu já contei aqui 5. 5 ações. Enfim. Mas daí, Isso né? que é antes dos 30 anos. Forbes, cadê a Forbes? Cadê a Forbes? E daí esse período ali de corretora, eu acho que deu, sei lá, um meio ano, 7, 8 meses. Foi bem difícil, assim, porque, tipo, um turno eu tinha que ver os apartamentos lindos e maravilhosos pra poder vender. Sim. E no outro eu vi os BO dos apartamentos, dos imóveis, entendeu? Então era bem conflitante. Bem conflitante. Aí, quando a empresa começou a demonstrar, assim, sabe, mais Crescimento. eu digo assim, ó, quer saber? Larga as corretagem, não Eu é pra aposto mim. que tu ia dos apartamentos, mesmo lindo, maravilhoso, achava os defeitos. Mas né? claro, E tinha não que tem dizer pro como. cliente É. que Não, né? Que não. tava Mas perfeito. tu sabe que eu tipo, também fui corretor de imóveis, enfim. Olha aí. Não, todo Não é mundo- só eu que tenho, Não é mas... só, né? E junto a isso, sempre fui envolvido com obra, porque meu pai em Porto Alegre tem uma serralheria, então a gente sempre trabalhou dentro de obra, né? Sim. E eu, segmento. no segmento. E eu, por metido, sempre conhecia um pouco também. E aí entrava nos imóveis também. Eu olhava e achava os defeitos, né?
E aí tinha que oferecer os imóveis que às vezes tu via uns defeitos. né? Mas assim, foi muito importante no sentido, hoje avaliando, sabe, a trajetória. Claro. No sentido, assim, ó, de se comunicar, Exato. de Até vender. fazer um networking Vender também. De vender, Realmente, porque hoje eu vender, sou tu comercial vende. da Soluciones. É. Olha aí, se chamar no WhatsApp é tu que responde. Isso Ela aí. responde. Então depois ela que vai fornecer É. os contatos. Mas é importante isso porque vender, a gente tá toda hora vendendo Isso. serviços, né? Vocês Sim. prestam em uma empresa de engenharia, mas ó, tem que estar vendendo serviço, Mas né? a última coisa que faz é ser engenheiro. É. Se não tem cliente, Lá no não tem final o do serviço, né? processo, Exatamente, lá no tem final Não do tem processo. vendas. Primeiro tem que fazer o cliente comprar, depois tem toda a É. parte administrativa. Toda, Aí depois que vai entrar a engenharia, na fim, verdade. lá no A fim. venda entra em primeiro lugar, né? Isso aí. Então, se não tiver alguém que foque isso ou que vocês tragam para a empresa que vai fazer isso. Isso aí. né? Querida da Nath. Nath, Nath, não pode trouxer nem falar. uma foto da Nath. Tinha que botar uma foto É verdade, antes, botou o né? celular aqui, É, ó. botar a Nath numa videochamada. Gente, Explica. pra quem não sabe, a Solucione, elas são em três, Três né? sócios. Aí. A Nath hoje não veio. mas Alguém veio teve que a- ficar a trabalhando. maioria- né? Alguém tem que fazer aquele... Mas eu posso falar um pouquinho dela também. Então, vai lá, resume. A Nath, minha colega de faculdade, a prof, Isso aí. TCC. Essa parte vocês já sabem, né? E a Nath hoje, ela é a nossa especialista em impermeabilização, né? Ó, legal. Então, no meio, assim, logo depois, assim, de uns 2 anos de empresa, Adri, acho a gente fez uma consultoria com um arquiteto até, tá? De São Paulo, nessa parte de empreendedorismo, negócio. de negócios, tá? Que legal. E ele nos deu o start, assim, ó, mas gurias, vocês trabalham com laudos, com problemas. E na prevenção. Claro. É E verdade. daí nós trouxemos, então, né, 2 serviços preventivos para não ter tantos problemas. Claro. Que seria o projeto de revestimento de fachada e o de impermeabilização. E a Nath é a nossa especialista em impermeabilização. Muito a nossa legal. financeiro, né, Adri? Que cuida do nosso é o financeiro. dinheiro. Cuida do isso aqui. Bom, a gente já sabe, marketing se a um gente dia a se divide. Solucione quebrar, é Natália. Deus me livre. Não, Aí vai legal, que legal. quebra, aí fica que fui eu que falei. Nós já estamos entrando no que a empresa faz, né? Sabe por quê? Nós leram o Elas briefing, viram, olha aí. elas olha aí. trouxeram a colinha. É. Bom, mas antes da gente ser mais específico, vamos também falar um pouco dos nossos patrocinadores, E né? quem paga os boletos. Quem paga nossos boletos aqui para a gente manter o nosso projeto, né? Então, vamos falar aqui da Rede Automatiza. A Rede Automatiza, você encontra lá todos os produtos movimentadores de portões, cancelas, cercas elétricas, câmeras de vigilância, segurança e tecnologia. Fala lá com o João lá no @Rede Automatiza. Nós também temos a Nova Era, a nossa parceira aí, Nova Era, administradora de condomínios, parceira aqui, inclusive, da Solucione, né? Beijo pra Júlia. Um beijo pra Júlia lá, um abração pro Sérgio. E a Nova Era administra seu condomínio. Precisou de planejamento, inclusive financeiro, planejamento de obras nos condomínios. Falar com o pessoal é especialista nisso. Aí vocês encontram lá no @novaera.adm. Isso aí. Então, vocês já entraram um pouco nessa parte profissional. Vamos trazer um pouco comercial, né? Vamos botar a Miriam a vender, né? Tchau, pronto. Vamos botar a Miriam a vender aqui a Solucione, né? Peraí que eu vou virar a câmera pra Miriam. Fala um pouquinho do que a Solucione faz, né? Vocês deram uma introduzida aqui, mas explica porque, na verdade, o negócio de vocês ele é realmente diferencial no mercado, né? Sim. Vocês introduziram... É bem especializado. especializado, É uma engenharia bem específico. específica. E o interessante é que eu, acompanhando um pouco o trabalho de vocês, em algumas obras que eu até também acompanhei junto, a gente pôde ver que vocês trazem uma coisa que até pouco tempo atrás as construtoras não se preocupavam com Sim. isso, né? E que legal que agora vocês trazendo isso já traz um diferencial para vocês e para a construtora que está utilizando os Que serviços de agrega o vocês. trabalho de vocês no trabalho deles. Então né? explica um pouquinho mais do que a Solucione faz e para construtoras ou para prédios Sorria que você é uma menina alegre. Tá muito séria. já. Conta para nós, Tô Miriam. concentrada, né? Pra apresentar bem. Isso aí. É o teu Então, momento. A Solucione, ela é uma empresa focada no ramo, né, no segmento da construção civil, da engenharia diagnóstica. Legal. Tá? Então, tudo que envolve, então, os problemas da construção civil, manifestações patológicas, porque, para quem não sabe, né, são as doenças. As doenças. Né? Problema. As cicatrizes. BO. Isso aí. VO. Isso aí. do prédio. Porque em outras áreas também tem, né, esse termo patologia da Exato. saúde, né? É. Então, na medicina veterinária também tem. Então, na patologia, na engenharia civil, os problemas. Fissuras, infiltrações, né?
Aquilo que ninguém gosta. Aquilo que ninguém gosta e é difícil não ter. De encontrar, às vezes, também. É, Né? De isso achar a aí. solução, né? Nossa, De achar a solução. encontrar. Isso aí. A não ser que ache a solucione. É, boa aí, ó, né? Como Vai é que fazer é? recorte. Criamos soluções que resolvem, né? O slogan nosso. Então, a gente começou inicialmente fazendo, então, os laudos, né? Tem diversos tipos de laudo, a gente brinca, né? Que tem uma cronologia até mesmo antes de iniciar as obras, tá? Que seria o laudo de vistoria cautelar de vizinhança, né? Então, tu vai iniciar uma obra, tá? Vai E os iniciar uma vizinhos, Os vizinhos. né? Começa por aí. Então, tem depois todo o nosso know-how, a gente tem site, Instagram, para vocês saberem a diferença de cada tipo de laudo, né? Mas o nosso carro-chefe é o laudo de patologia. Sim. Porque quando o cliente, assim, ó, principalmente o leigo, né? Já pesquisou no chat GPT, já falou com o vizinho, já chamou o pedreiro. síndico, o pedreiro, e não resolveu. Daí eles dizem, nós precisamos de um engenheiro que entenda disso É. daqui. Daí, às vezes, o que acontece? Fala com o engenheiro encaminha para nós. Ou fala Sim. com o arquiteto, ou o arquiteto também, ó. Não sei bem, vou chamar as gurias ali, tem Legal. que são especialistas, que têm equipamentos, né? A gente trabalha muito com isso, conforme a Adri falou ali. Então, seria mais ou menos isso, tá, gente? E os projetos que eu comentei anteriormente, né? Que daí, no sentido de nossos clientes são as construtoras. A construtora não quer ter tanto problema, não quer dizer que sim, vai ter um projeto, Sim, que não né? vai ter Vai um ter vai ter problema problema, futuro. porque ainda é muito artesanal Sim. nosso segmento é muito artesanal. Não, né? e muitas vezes tu depende da mão de obra que tá executando também. Mão de né? obra, Essa material, É né? artesanal. O sistema construtivo, ele é muito artesanal. Muito artesanal. Então, é uma maneira de prevenir, então, um pouco os problemas. E a gente Claro. tá tendo uma aceitação muito boa, né, Adri? Sim. Sempre, todo ano, tendo mais clientes nessa linha. Legal. Porque estão começando a entender. Não gastar, então, no pós-obra, depois de Sim. estar pronto, e investir Investe no planejamento. no planejamento. Fora que para isso, para a construtora, ela gera, além de pós-obra, gastos pós-obra, ela gera uma desconfiança na credibilidade da construtora. marketing né? negativo, né? Negativo, é. Uhum. Ah, o prédio do fulano lá construiu, mas vive cheio de fissura, né? É. Porque talvez não houve uma preocupação nesse sentido, né? Do que aplicar, do Sim. que fazer. a gente vê que todas as consultoras têm o SAC, né? O Serviço Sim. de Atendimento ao Cliente. E a gente vê que, assim, ó, independente do tamanho da construtora, é um setor que ele é bastante movimentado. Sim. Então, é muito difícil, assim, uma construtora dizer nunca tive um problema com as obras. Tá Você mentindo. tá mentindo, né? É impossível. Porque é inerente do processo construtivo. A Sim. gente tem questão de, às vezes, né, qualidade dos materiais que é utilizado, Claro. mão de obra, tecnologia, enfim. Então, é inevitável ter problemas. É. E na verdade, também é inevitável zerar os problemas, assim, ó, não tem como. É. Né? A gente tem que entender que a gente trabalha com materiais que altera as propriedades quando umedece e seca, né? Então a gente tem Exatamente. movimentação térmica, a questão da umidade, a gente mora numa região que tem uma Variação de variação temperatura. térmica Até muito dia, grande. né? Às vezes no né? mesmo 9, dia. 10. É. Chuvas, épocas de chuvas, né? Frio intenso, calor. Sim. Eu sempre brinco, até esses dias eu estava conversando com um ex-aluno meu engenheiro, e eu disse, eu vou te contar uma coisa que eu conto para as pessoas e ninguém acredita. E ele disse, fala, eu digo, uma vez eu medi a temperatura de uma laje de cobertura embaixo da cobertura, do telhamento. A temperatura de uma laje no verão chega a 80 graus. Nossa Superficial. Senhora. Então, como que o material não vai movimentar? É óbvio que ele vai movimentar. Que tipo né? de selante que vai Que aguentar? vai- Não tem, não Né? tem como. Eu brinquei com ele, disse, ninguém acredita quando eu conto isso. Ele disse, mas eu acredito, porque eu já medi. E aí no Já tinha inverno tido essa deve estar experiência. também. No inverno daí já tem uma outra. E existe, assim, uma crença por parte do leigo, né? Que uma vez pronta a obra, seja edifício, seja residência, Ficar 100%. nunca mais vai dar É, problema. é. Gente, Verdade. não é assim. Que não precisa é de assim. manutenção. É, Esse é é, um o que eu- mito. não é Esse é um mito. Ó, É um vocês mito. já estão trazendo o mito, né? Mas a Porque questão... elas leram o briefing. Elas leram o mito. A gente tá A na gente frente. É, tá na frente. faz o tema de casa. É. Isso aí, elas são elas estão estudando sempre. Pessoal, elas estudaram bastante briefing. Mas isso é um mito realmente, né? As pessoas acham que construiu não precisa mais dar manutenção, né? E se confunde muito prazo de garantia, Também. né? Responsabilidade e atividades de manutenção, que são coisas totalmente diferentes, separadas. né? Então, a gente atende também, a gente trabalha com manual de uso, operação e manutenção para residências, né? E parece, tá? Tem impressão que quando é uma residência, que é um dono único, ele parece que entende melhor.
Agora, é tão engraçado assim, ó, porque tu conversa com as pessoas assim, vem cá, tu tem Vem um cá. carro. Ó. Vem Vem cá. cá. Vem cá. Tu tem carro, não tem carro? Tem carro. Tá. Quando tu compra o carro, o vendedor já te coloca lá, ó, tantos 1000 quilômetros tem que trocar o óleo. Manutenção. A pessoa é capaz de botar até na agenda, Previsão. escrever, botar um aviso no telefone. Ah, não, 5.000 quilômetros, vou correndo. Trocar o óleo. E de casa, por que, que não acontece isso? Verdade. É verdade. Um bem Prédio, muito mais principalmente, né? valioso, É né? verdade. As únicas coisas que a gente percebe que os condomínios, agora passando para a obra multi, né? Que os condomínios não pecam revisão do elevador e limpeza da caixa d'água. O resto, Extintor. né? quando- Eles nem É. sabem. Ah, extintor, por uma questão de. Desinfetização Né? ali. Até de fiscalização, provavelmente. por causa da né? fiscalização. Fachada O fica com resto, Deus. gente. O resto esquece. Fica. Né? Esquece. Daí quando pode, né? Tipo assim, junta o dinheirinho pra pintar a fachada. É. E aí Isso. pinta De sem nem preferência, lavar. né? E de Só uma preferência- pinturinha. De De Só uma preferência no pinturinha. final do ano, perto do Natal. Né? Que é pro Isso. prédio ficar bonito, porque tem que botar as luzinhas, aquela coisa toda. Daí começa 1º de dezembro, que é dia 25, tudo pronto. Isso, tudo pronto. Aí vai Prédio lá. Corre os 16, 17 arquitetos. É verdade. É verdade. Não, a gente tem que entender que um bem imóvel, né, como uma residência, um apartamento, ele precisa, sim, passar por atividades de manutenção. Não Sim. tem como não tem passar. como, é. Não tem como. A gente está sujeito à ação do tempo, umidade, né, questões relacionadas ao próprio funcionamento da estrutura, ações mecânicas. Então, não tem como. Sabe? Isso é mas é difícil as pessoas entenderem. É. Eu só não entendo por que do carro todo mundo bota a nota na agenda e do prédio. Mas é verdade. cultural, Ninguém né? anota Porque Nossa, quando imagina. dá o BO da casa vai ser bem maior, bem mais caro. Bem mais caro, E isso bem mais acontece complicado. muito nos prédios, né? Eu percebo, vocês também, enfim, pela questão de condomínios, quando a gente trabalha com condomínios, nossa, é tão difícil às vezes de convencer as pessoas de reserva uma grana para isso, né? Vamos fazer realmente uma Tem que chamadinha fazer um para fundo de reserva, que a gente chama, Exato. né? Para essas questões que podem aparecer. Eu já participei de reunião de condomínio, eu participo bastante na apresentação dos laudos, né? Sim. Normalmente sou eu que participo. E chegar ao ponto de, assim, a pessoa levanta a mão. Onde é que é a fissura mesmo na fachada? É em tal andar. Ah, bom, tá. Então, em tal andar, então não tem nada a ver não comigo. tem nada a ver comigo. Daí é o Exato. fulano que mora no tal andar que vai arrumar. Mas como assim? A Como? fachada é Fachada comum. do prédio. É de uso comum, Dos né? condôminos. Sim. Chega a Às ter vezes esse entende absurdo. só né? o apartamento, o andar dela ali como Área responsabilidade privativa. dela. É, a gente chega a ouvir Nem esses andaram, área absurdos. privativa. Fechou a porta. É que assim, ó, se tu vai morar em condomínio, isso significa que tu tá morando com outras Com pessoas outras no pessoas. regime de condomínio, É, né? E às vezes a pessoa custa entender. Não entende. Isso Aí a Júlia lá quebra, arranca os cabelos tentando É verdade. falar sobre isso e fazer as pessoas entenderem, né? É bem complicado. Eu sei porque a gente passa bastante por isso. Bom, explicado um pouco o que faz, né? Vamos trazer Vendido agora. peixe. Vamos trazer os contatos, né? Vendido peixe agora. Como é que as pessoas acham vocês, né? A arroba de vocês, telefone, endereço, enfim. Aham. Então, endereço físico a gente tem também, né? Aqui na General Osório, 1155, edifício Estacia. Próximo Sicredi aqui da Gari. Tá? Instagram, a gente é muito ativa no Instagram. Sempre bom. Estamos sempre postando, né? Com o case da semana, no Stories também, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia. É @solucioneenge. E o celular, né? O WhatsApp, daí tem o link ali no próprio Instagram também, se é mais fácil para não estar gravando, Anotando, salvando o número, né? Mas é 5496208279. Legal, isso aí. Chama lá e fala. já Site com também, essa se pessoa. procurar, Se solucione. botar no Solucione. Google. Isso Já aí. acha solucione. Já acha nós lá. Para sua solução, acha solucione. Isso aí. Nossa, horrível slogan, né? Mas tudo bem. Bom, vocês já falaram que você cuida mais da parte comercial, você financia e apresenta os Não, a laudos Nath também. é financeira. Não, A A Nath Nath pode quebrar a empresa. financeira, né? A Nath é... Eu fico com a parte mais. A gente chegou um momento. A gente começou todo mundo junto num laudo só, Sim. né? Então a gente trabalhava junto, dividia o laudo, discutia. A coisa começou a crescer. A gente foi trabalhar no Setorizando. antes, né? Ou seja, tecnicamente, teoricamente, academicamente, a gente sabe que a gente tem 3 principais problemas que ocorrem nas obras, né? Manchas de umidade, Sim. fissuras, que é o que incomoda muita Bastante. gente, porque o leigo se incomoda com isso, não sabe diferenciar uma fissura no revestimento de uma fissura, né, na estrutura. Uhum. E problemas em instalações. E aí, vários levantamentos estatísticos, isso não é só aqui em Passo Fundo, isso é geral no Brasil, né? São sintomas mais frequentes e que acontecem normalmente nos E bem 2 primeiros visíveis, anos né? após a entrega da E obra. bem Dois visíveis. primeiros- Nos 2 primeiros anos após a entrega da obra. Nossa. Porque todos os sistemas são colocados em funcionamento, né? Claro. Então,
Aí começa a aparecer. As variações. Aí começa a aparecer. Daí a gente pensou, bom, vamos atacar no preventivo, né? E aí começamos, então, a nos especializar fissuras. Como que a gente resolve isso? Passo Fundo é um caderno ativo de fissuras em fachada. É verdade. Os fornecedores de materiais, quando eu recebi o pessoal lá no laboratório, o que acontece nessa cidade que tem tanta fissura? Pois é, não sei, estamos Eis o investigando. mistério. Fez um mistério. Então, Mas vamos até prevenir. mesmo. Como que se previne isso? Projeto de revestimento, gente. Não Sim. tem de fachada. Por que fachada? E o resto internamente? Porque fachada é a pele do edifício. É o que bloqueia, né? Não, vai entrar água. E fachada Né? não é só pastilha ou só Não, pintura, tem todo E um a vedação sistema. ela tem que ser estanque para proporcionar conforto térmico, Também. né? A edificação, ela tem que ser estanque. O buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo, bem mais isso complexo. aí. Então, daí a Miriam fez cursos, se especializou na área de projeto de revestimento de fachada. Segundo ponto, entrada de água. Não tem um edifício aqui em Passo Fundo que não não tenha entra tido um água. evento com entrada de água. Seja garagem, cobertura, né? Parede, propriamente. Não tô É. falando daquela Terraços. entrada assim, romper uma tubulação. Não, Não, não. isso é pontual. É. Entrada de água. Por onde? Pela laje, pela alvenaria, né? Pela esquadria. Sacada. Bom, então, banheiro. O que a gente tem que fazer? Impermeabilizar. Daí a Natália foi fazer, tá terminando agora, né? No IPOG, o curso de especialização em impermeabilização. Impermeabilização. Então, dessa forma, e à medida que a gente foi crescendo, a gente meio que foi dividindo. Então, hoje a Natália é a nossa Organizando. especialista em impermeabilização, parte de impermeabilização É com a ela. Natália. Legal. Revestimento de fachada, a Miriam. E eu fico mais na parte dos laudos, né? E divido um pouco o revestimento de fachada no treinamento de mão de obra, porque eu adoro estar Dá na obra. aula, eu obra. adoro Eu dar adoro aula dar aula. na obra. Dá aula e na obra. É, Eu isso aí. adoro ficar na frente de uma betoneira. Eu me sinto realizada na frente de uma betoneira. Até semana passada, a gente fez uma dosagem em obra com os operários e, nossa, é muito bom. É Legal. muito bom. Assim. Não, muito bom. Tu vê a percepção errada deles das coisas. Sim, e tu Muito conseguir bom, Mas né? tu Eles fazendo conseguir tudo errado. posicionar e corrigir entender, isso, auxiliar, né? Auxiliar o engenheiro. A gente percebe que os engenheiros, eles têm a necessidade, assim, muito grande, né? De ter esse suporte, É. né? Que a Sim. gente dá no projeto de revestimento. É. Eles têm com quem trocar. Claro. Porque, assim, é um assunto muito novo, né? E E as são vários construtoras... sistemas, né? Se tu É. pensar numa obra, quantos sistemas É. o engenheiro precisa ter entendimento para que Sim. tudo funcione e compatibilizar tudo isso, Sim. né? Então, acho que o nosso projeto ele veio a agregar isso, a estudar essas argamassas que estão colocando e todos os materiais desde a base, Legal. né? Estudar a movimentação que o prédio está tendo, tá? Que tipo de As chapisco que a dosagens, gente vai que ter nem que você ter? falou, né? As Né? dosagens os traços também. a gente testa, na verdade, em obra. A Sim. construtora define 5 traços ali, né? Aham. 4 traços. A gente Industrializado. testa em Uhum. obra mesmo com os materiais que vão ser feitos, né? Depois, Legal. posteriormente. Faz o ensaio de arrancamento. Então, quer dizer, tudo tem uma base, um fundamento teórico, né? Um embasamento, digamos, técnico para a gente chegar, né? Definimos esse traço, ok. Bom, então agora vamos treinar o pessoal. O traço, o que é o traço que você O traço é a Como se fosse a composição. receita. Por exemplo, vai sim. tanto de cimento, Tanto tanto, de de cimento, cal, de- tanto de areia, né? Legal. legal. Porque existem Eu tava pensando muitas. como botar essa pergunta, porque eu tava pensando, ok, eu sei o traço. É, mas eu, É, até pra é explicar verdade, bem pra quem tá lá, por isso que eu perguntei. O que, que ela quer dizer com é a traço? Você receita soltou um da argamassa. arrancamento. É arrancamento. Arrancadão? No arrancamento, a gente extrai uma amostra do revestimento e determina Na base do a resistência. arrancamento. Puxa pra A Arrancando. ver. resistência Geral o dele, negócio. né? A E resistência vem dele. que camada que Viu tá como eu mais sou fraca. querida? Olha ali, eu perguntei pra vocês. Explicando pra vocês É. entenderem, Vou tomar né? meu drink. Não, mas é legal, a gente às vezes tem esses termos e é tão natural pra nós que somos Sim. da A área, gente né? engata no assunto e... E aí às vezes é bom explicar e desmistificar isso. Então, né? então, tudo com o objetivo de quê? De diminuir as manifestações patológicas, as Isso aí. fissuras, né? Os desplacamentos de revestimento cerâmico, as Sim. quedas que podem acontecer. Já pensou cair um Causar um pedaço de argamassa lá do acidente. É 18º pavimento? Acho que machuca um pouquinho. É. E agora é obrigatório, né? Também. É, Pensando Pois nisso é, eu também. ia entrar Projeto de nisso aí. revestimento de Vai, Mas já, se fachada. já é, contratar solucione na base já da é lei. obrigatório? Já Já é Já obrigatório aqui, legal. E pra fazer essa parte de projeto aí. Isso aí. Por exemplo, assim, se acontecer um acidente, né? Ah, E não sim. tinha o... Primeira coisa que vai me perguntar, cadê o projeto de revestimento de fachada? Tá, e para prédios que já são construídos, isso também vai ser obrigatório? Não, daí não é É. obrigatório, mas tu tem que ter um plano de manutenção, Tá. né?
Porque tem algumas cidades, se eu não me engano, Porto Alegre, já está começando a ser exigido isso de prédios já Que construídos, daí é né? o lei de inspeção É, predial. que daí entra na Isso, inspeção. É na inspeção, outro é outro assunto. assunto. É outro assunto que a gente tem debatido muito isso, principalmente também na Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Passo Fundo. Sim, E dentro do IDEACON, né? sim. Do IDEACON. Isso é interessante Porque- porque tem muito prédio aí que Antigo, né? antigo, Uhum. tá caindo pastilha, caindo revestimento, Aqui com em risco Passo de Fundo, acidente. aqui em né? Passo Fundo nós temos uma lei municipal que exige a obrigatoriedade, por exemplo, de se fazer inspeção em marquises, Marquises. né? Que Sim. marquise é um tipo de estrutura que, com o passar do tempo, pode colapsar, Claro. se não for feita a manutenção. Então a gente tem E aí, essa já lei pensou municipal. no dia de chuva, todo mundo passando embaixo da marquise. Ou ali se pra abrigando, proteger. ficando Se embaixo da abrigando, marquise. isso. É verdade. A chuva e a marquise cai. Então, É verdade. é uma questão muito Só, séria. só que é algo que a gente vem debatendo, né? Porque É. envolve também... não adianta a gente ter a lei e não ter Não quem ser cobre. cumprida. quem fiscaliza. Não ser fiscalizada. Então, também não adianta a gente ter uma lei de inspeção predial que Sim. obrigue, por exemplo, os condomínios ou edifícios comerciais, que é onde tem mais suscetibilidade de pessoas passando, né? Claro. Que faça A o fiscalização laudo também a cada depois, né? 5 anos, É. ou de acordo com a idade da edificação, se não tem uma fiscalização, É. né? Então, existe um projeto de lei federal, que a gente também já falou com alguns políticos, né? Para ver se a gente movimenta, porque o ideal seria que houvesse uma lei nacional que Fosse padrão. fosse padrão É. para a gente ter um pouco mais Tem de algumas segurança, cidades né, do em relação país a que isso. têm leis municipais, Isso. né? E todas elas foram introduzidas após acidentes graves, Sim. sempre, né? É Então, Belo sempre assim, Horizonte, né? Canoas, Infelizmente Porto tem que Alegre, acontecer. normalmente está É sempre associado a assim. isso, né? E já existe um projeto de lei federal que já está parado há um bocado de tempo aí, né? Sim. Mas eu acho que a tendência é isso se tornar, né, uma atividade corriqueira, assim. Sim. Porque, de fato, assim, ó, as obras, elas não são eternas, né? O concreto não é um material impermeável, durável, É. resistente, se não houver manutenção, É. né? Então, Cada um tem que fazer a sua parte. tem né? que fazer. Você falou aí que até 2 anos algumas manifestações começam, né? Começam a Começam a aparecer. aparecer em Digamos 2 que anos. Em termos de frequência, esses 2 primeiros anos são os anos que mais vão acontecer problemas, Sim. entendeu? Graficamente falando, assim, a incidência de problemas é nos 2 Nos primeiros dois E anos. primeiros. começa a entrar em uso, coisa- né? Sim. Carregamento, pessoas, os sistemas começam a ser utilizados. Começa a ser É. testado de tudo. Tudo Isso começa a aí. ser Ok. testado. Aí vou trazer uma curiosidade minha, que pode ser também das pessoas, né? É a responsabilidade de uma construtora. Até quantos anos em termos de... Então, a gente teve uma mudança o ano passado na norma de garantias, né, na NBR 17710. Antigamente era 5 anos padrão, Sim, tá? isso. Para qualquer coisa que acontecesse, a consultora tem responsabilidade de ter 5 anos. Juridicamente também, esses 5 É, anos, se todo mundo, manteve, qualquer né? leigo, às vezes tem também na Sim, ideia essa esses ideia. Porque, na 5 verdade, anos, no Código Civil e no Código, principalmente no Código Civil, está colocado esse período de 5 anos que, na verdade, saiu da área do direito. Tá? Não tem nada a ver com a engenharia, Entendi. foi um prazo fixado na área do direito. E que entrou ficou na isso, engenharia. Eles chamam muito também o termo de Ficou. vícios, né? Vícios Isso. ocultos. E ficou assim. Ocultos e- A partir do ano passado, houve uma modificação bem grande na norma de garantia. Então, a gente tem prazos hoje variáveis, que podem iniciar com 6 meses e se estender até 5 anos, para os diferentes sistemas que compõem o edifício. Uhum. E a construtora agora ela tem o livre arbítrio de definir o seu prazo de garantia para cada sistema. Né? Então, a consultora sabe o que está trabalhando, sabe da sua técnica, sabe da sua mão de obra, sabe dos materiais que utilizou. Então, ela fixa os prazos de garantia. Só não pode ser menores do que... Só não pode ser menores do que os prazos ali colocados pela norma. Então, existe sim, né, edifícios até 2023 que foram aprovados até 2023, junho de 2023, ainda estão sobre a antiga norma. Né? Ou seja, prazo de validade, ou prazo de garantia, desculpa, é 5 anos, 5 independente anos do problema. Padrão. A partir de junho de 2023, onde entrou em vigor a norma de garantia, daí isso muda Conforme- completamente. Entendi. E muda também não só dentro, não por sistemas, Sim. mas de acordo com os materiais que estão sendo aplicados em cada sistema, tá? Hum. Tem diferença para tipo de pintura, Tipo de standard, revestimento também. Por exemplo, se pegar um Revestimento. piso, tá? O contrapiso é um prazo, a argamassa de assentamento é outro e a Sim. placa é outro prazo de garantia. Por quê? Porque, na verdade, tu pode ter um problema, uma fissura na placa que não Sim. tem a ver com a execução, É. não tem a ver com a argamassa, nem a ver com o Rejuntamento contrapiso. E aí, o que Claro. acontece? A construtora acaba tendo que mexer em tudo, Sim. né? Se responsabilizar por Por tudo, tudo. porque na antiga norma
era estabelecido, fixado o prazo do todo, né? Sim. Agora não, agora a construtora pode compartimentar esses prazos, né? E ficou mais fácil também para ela não entrar sozinha nessa responsabilidade. Sim. A questão do fornecedor vai Vai entrar. entrar isso é o e mais ter essa importante. responsabilidade. Então, É. de ter a construtora de ter contratos bem alinhados, né, com os Claro, fornecedores, isso é para eles também importantíssimo. prestarem esse tempo de garantia. Então, houve umas modificações, eu acredito que vai ser bem bom, mas ainda a gente não sabe a real aplicação, né, dessa nova norma. Na Então, verdade, está tudo muito no início, Sim. né? A gente vai precisar de uns 2 anos de histórico, né? Histórico, Para né? ver como é que É. vai. Firmar bem. Até porque isso é bem complexo, né? Para a construtora, por exemplo, se é uma construtora séria que vai dar um pós-obra, vai dar um suporte, ok, ele vai resolver e daqui a pouco ele vai compartilhar lá o custo dele, vamos dizer Sim. assim, com o fornecedor, né? Sim. Mas para quem sofre, por exemplo, eu tô trazendo esse exemplo que eu tô no meu apartamento, tem mais ou menos em torno de 4, 5 anos, tá. e tem um dos quartos que tá mofando tudo, assim, sabe? Começa a mofar porque quando chove muito, umedece a parede. falta de estanquidade. Falta e acaba umedecendo a parede, né? Uhum. E aí tá nessa discussão, né? A construtora Essa faz, não celeuma. faz, enfim, né? Tá. É. Mas isso pode ser uma curiosidade, porque a gente Claro sabe, que né? é. Que É, fissura, claro que como você falou, tem bastante prédio com fissuras e tudo mais, né? Uhum. Legal. Trouxeram já também mais ou menos um mito, né? Desmistificaram aqui bastante coisa, né? Bastante curiosidade sobre... Era uma aula. Deram uma aula, exatamente. A Pro não Ah, ia deixar de dar uma Vou aula, chamar né? eternamente Eu a quero Pro. desmistificar outro mito. Vá. Meu nome é Adri, Traga. não é Pro. Eu ouvi durante 22 anos na minha vida, professora, a senhora só dá aula, a senhora não trabalha? Gente, professor trabalha. E muito. né? E muito, tá? E eu cheguei a dar muito. 32 horas de aula na semana, com Olha turmas aí. de 60 alunos. E é prova, e é aula para preparar, e é estudo para fazer. E as assessorias... Depois Gente, a pelo prof amor abriu de a Deus. Solucione e daí começou a trabalhar. Isso, Não ó. trabalhava no Red Não, até 2019. né? Legal. Elas trouxeram bastante diferencial, né? A empresa delas tem um diferencial já na essência, né? No que elas fazem, então, né? Bem legal. Vamos falar um pouquinho mais dos nossos patrocinadores, mais uns. Mais um boleto pago. Podemos falar aqui da EMB Engenharia. Parceiro de vocês também. Parceira de Sim. vocês, com certeza, né? Uhum. O Bruno, né? E a Mari. A EMB cuida da parte de laudos, contratação de suprimentos, enfim, projetos, EMB Engenharia. Você encontra no @emb.engenharia. Temos também aqui nosso parceiro, o Briancini Tintas. Ernesto, nosso parceiro lá. Você quer encontrar tinta de qualidade, variedade de tinta, material para pintura de fachadas, inclusive, né? Depois de fazer o projeto de Revestimento. fachada. Isso. por favor. Lembrando, por Aí favor. você vai lá e vê com as meninas qual a melhor tinta e o melhor revestimento. Vocês encontram o @Briancini Tintas. Legal. No dia a dia de vocês, assim, qual é a maior dificuldade que vocês encontram na área de vocês em relação a específico que vocês dão de treinamento? O que do dia a dia de vocês que vocês podem dizer que é uma dificuldade de convencer, de repente, as pessoas eu de... acho que o mais difícil principalmente nos condomínios, as pessoas entenderem. Essa questão que você a não estava questão da falando. manutenção preventiva, é. né? Porque às vezes, assim, claramente a gente percebe problemas que podiam ter sido resolvidos 5, 6 anos atrás, Sim. E agora que não gerariam consequências tão graves e que o custo para reparo não seria tão alto. É verdade. Então, isso realmente é uma coisa que no dia a dia a gente observa e constata, né? É muito melhor tu fazer antes do que transformar num problema muito maior, né? Prevenir. Sempre diz isso, né? E eu já presenciei, inclusive, momentos que o pessoal chamou para fazer orçamento e era só um ponto. Daqui a pouco já começou a se sim. alastrar, Começa começou a a cair mexer. pastilha e tudo mais. Então, Não dá pra fazer nada assim sem uma investigação, né? sim. Às vezes também, até essa semana, entrou um síndico, né, chamando com um problema, e daí eu fui conversando, perguntando, ele já falou da fachada, já falou... E queria que eu ainda passasse orçamento sem Na hora. visitar, Sem visitar. né? Com essas fotos aqui tu consegue... Dá mais ou menos o preço. E daí, eu até conseguiria, se fosse realmente aquilo. Mas é que sempre tem mais Entende? coisa, às vezes, né? Por Isso aí. E a trás. conversa, assim, ó, vamos olhar lá então. Qual que é o objetivo? Sabe? Precisa disso. Sim. Então, das dificuldades, assim, da área, é eles entenderem um pouco isso, né? De que nada é pra ontem também, porque daí, assim, ó, às vezes eles já estão cansados daquilo. Eles já tentaram várias coisas, tá? E também é uma dificuldade. Querem pra ontem, né? Então,
Então, a gente tem que explicar que tem que ser feito os estudos, os ensaios, que isso não é de um dia para o outro, que a gente vai fazer uma análise para o quê? Eles investirem da maneira correta e não terem retrabalhos depois. Sim. Né? Porque já tive muitos casos assim, a gente contratou uma equipe direta de pintura e papapá, e não deu um ano, tá entrando água de novo. Sim. Né? Então, esse é uma questão das dificuldades. E referente ao tipo de cliente, assim, né? Construtoras, o que eu noto, assim, de quando eu vou fazer as apresentações e tal. Construtoras mais antigas, né? Que já tem uma metodologia, anos de construção. Sempre eles fui têm assim, pouco... né? É isso aí. Sempre construí sempre assim. construí assim, Síndrome da sempre Gabriel. deu certo. Síndrome da Gabriela. Confiança, mãe. Eles vão eles mesmos testando, às vezes, novos materiais, né? Sim, E tendo a sua análise. sim, Mas daí, percepção. gente, pensa, tu tem que esperar 3 a 4 anos, um edifício ficar pronto pra daí Sim. depois saber se aquilo vai dar certo ou não. Pois é. E tipo assim, eles têm os problemas, às vezes, de pós-obra, mas não contabilizam no registro, então eles não sabem efetivamente o quanto gastam, É. às vezes, no pós-obra. Muito mais, né? É, mais. então é isso um pouco de dificuldade que a gente tá levando, assim, pra quebrar, né, isso. E, claro, agora com a execução dos primeiros projetos, né, que a gente fez, que já vai começar, então, ter moradores usando o edifício, vai ser um pouco mais fácil, né? Claro. Aquela obra a gente já fez projetos. daí Atuou determinado. naquela obra com projeto, aí. enfim. Então, acho que vai aos poucos, né? Tem que ter paciência. Não, Que- com certeza. Que vai, né, melhorando a qualidade, né, das nossas edificações. Legal, legal. Até porque também essa questão de tempo para ter um histórico, se as pessoas não evoluírem com os produtos, porque toda hora também está evoluindo a questão de produtos, tecnologia, materiais, justamente tentando melhorar, às vezes, essa questão de não trazer esses danos ou evitar o máximo possível, né, desses danos. Bem legal. Por isso que elas estão sempre tendo que estudar, né? É Sempre verdade. mudar. Tá. Algum perrengue ou algo engraçado que Agora é a vocês hora da possam... Miriam dar risada. Agora é a hora da Muito Miriam dar sério. risada, tava muito sério. Meu Deus. Mas algum perrengue que vocês possam comentar, trazer pra nós aqui. Eu acho que assim, ó, o que eu lembro, assim, demais, assim, sabe? É que às vezes quando Marcante. Que foi marcante. é a primeira vistoria em fossa e filtro, né? Meu Deus. Fossa Literalmente Fossa uma... séptica. Posso ser. Isso aí. Literalmente. Então, né, o esgoto, né, gente? Fossa séptica, esgoto, Fossa séptica, né? Onde isso vai aí, os detritos. esgoto, isso aí. Sólidos tinha- e líquidos. Estão muito formais. A estão gente me tá segurando. tentando, né? Eu tô vendo, a Poli tá se segurando ali. Bota um pi aí. Calma, pra bota não o pi aí falar. depois, Xandão. Ela vai falar. Então a gente tinha assim, ó, o caso chegou, né, pra nós, tinha umas salas comerciais e tinha um desnível, né? Então, na parte dos fundos dessa sala comercial existia a fossa A filtro, fossa. e entrava água com esgoto. Vertia água pela parede, na verdade. O pedreiro chegou a canalizar essa água. Ele rasgou a parede, botou 2 tubulações que pegava essa água do esgoto Da e canalizava para parede, isso fora. Aí o que? Mas primeiro a gente não Maravilha, sabia realmente, a cheiro. gente tinha um odor, mas para comprovar o quê? Ensaios. Então a gente coletou a amostra. Daí a gente foi a primeira vez também que a gente coletou para saber, né? Exame de fezes. É. Não, coliformes fecais, DBO, daqui, ó. Exame não de deixa- fezes. Não deixa de né? ser. Daí para coletar aquilo, né? A gente tinha levado uma luva. Daí nós Ah. conseguimos com a empresa que fazia, Limpo. daí coletamos. Daí tinha que ter uma quantidade mínima para fazer também. Mais perrengue. Pedindo pro Mas, morador ir lá no beleza. banheiro. Tá Puxa aumentando aí. a quantidade. E daí começamos a investigar, daí tinha essas fossas e filtro. A gente não conseguia saber como estava por dentro o quê? Vamos marcar a limpeza, então, dessas fossas e filtro. E vamos acompanhar e entrar Claro. dentro da fossa para olhar. Não chegamos nesse Não chegamos a nível. entrar. Não chegou a entrar. Só o celular, assim, né? Só o tiozinho da limpeza. O que tiozinho entrou, da coitadinho. limpeza. Coitadinho. Mas, enfim, foi assim, aquele dia, tipo... Foi difícil. Foi porque tenso. Foi. Parece que Passamos o dia. impregnava Impregnou o cheiro na pele, assim, pele, sabe? Tu claro. ficava... Tu respirava o ar, assim, em outro lugar, parece que tu sentia Tava o sentindo cheiro. o cheiro, já tava no nariz, assim, o cheiro. Então, esse foi um dos assim, mais difíceis, assim, Você né? viu que não é só glamour? Não é só Só? glamour, gente, não é só glamour. Glamour é o que aparece, né? O que é postado no Instagram, né? E na verdade a gente fez um Reels
desse dia, fazendo o teste com o Yamalux, que é um traçador químico, como se fosse um corante, assim, que a gente coloca em determinadas tubulações Sim. para ver o caminho O caminho dela. que tá passando. Percorre. E esse viralizou. Porque lá no meio do vídeo, dentro de uma caixa de inspeção, a gente tirou a tampa, tinha boiando, né, um dejeto lá. E eu acho que o pessoal, tipo, adorou, né, o vídeo. Daí foi o que mais tem visualizações no nosso Olha Insta. só. Não, mas a gente tem Verdade. bastante situações dessas que a gente tem que fazer a investigação do caminho, Sim. porque nem sempre o que está no projeto é o que é executado em obra, né? Principalmente. E volta e meia a gente tá aí abrindo fossa e... Uma vez Investigando, não agora tem vocês como. falaram desse perrengue, uma vez eu lembro um prédio que eu tava fazendo uma reforma pela Ágil. E aí tinha um monte, na garagem, tinha um monte de calhas feito justamente Pra descer. embaixo sim. dos banheiros. Tinha vazamento dos Nossa. banheiros Nossa, e um monte de calha para canalizar os Ah, vazamentos. Em vez de resolver os vazamentos, Ah, eles... isso a gente encontra isso muito, deve gente. ter frequente. É. Principalmente em garagens, porque garagem com prédio antigo, terraços, assim. assim, ó, daí não consegue descobrir efetivamente o lugar. E é tudo laje ali naquela E parte. aí vai estragando mais coisa, né? Nossa. Aí a ia armadura começar chora, a né? aparecer a armadura, começar a aparecer Isso a aí, armadura Armadura, das lajes. traduz. Os ferros É, que ficam é. na laje Ferragem, ali, as que ferragens sustenta. que sustentam a estrutura, né? E aí tudo enferrujado já. Terrível. Gente, nosso papo rendeu, olha aí, ó. Passou Olha aí, voando e a gente viu, nem parece- viu, É. mas É já assim, né? chegamos ao nosso final aqui. Vamos finalizar o nosso episódio. Agradecer. Gostaram? Olha, muito Muito legal. bom. Legal. Fluiu, né? Muito É. bem, vocês nem perceberam, viu? Nem Não. ficaram Eu nervosos. vou te É. cortar. E Me eu vou corta. aproveitar para agradecer a Clone pelas nossas Ah, canecas. claro. Lindas, E gente. presentear E vocês, presentear vocês. com elas, pra Ó. vocês Ai, que terem Aqui chique. uma vocês lembrança deste Levam de momento. presente. Também agradeço a Gabriele Makeup, que fez Credo. toda a beauty das É, meninas. ela É, conseguiu. Ela conseguiu. Chegou aqui e fez transformação. Olha só. Produção, pessoal. Produção, é. Adorei. Produção. Adoramos, né, A gente Adri? tá chique aí com produção, É. pras meninas e Gabi. tudo. Legal, agradecer mesmo a presença de vocês, que sejam bem-vindas para voltarem em outros Obrigada. episódios, né? Falar um pouco mais, Trazer a Nath. trazer a Nath, Isso aí. falar Se Olha, especificamente. por falta de assunto que não vai ser. Não, né? vai É. ser. Tem bastante perrengue, Tem. bastante coisa para comentar, né? Verdade. Legal. Vamos falar um pouco também das empresas que idealizaram o nosso Vamos lá, pod, né? Agora é a nossa hora de brilhar. É. Então, pessoal, a Alpine Construtora, deixar nas suas mãos. Desculpa. Volta. A Alpine Construtora, deixar nas mãos de quem entende, é sempre o melhor negócio. A nossa arquiteta Poli Brus Amarelo, arquitetura individualizada para você pertencer ao seu espaço. A Dani Simples Fotografia, nossa Dani aí da produção, a sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. A Ágil Serviços precisou de serviços, manutenção, reforma. A Ágil Serviço precisou seja ágil. A Castanho Home Design, seu ambiente merece mais que móveis, merece personalidade. Muito obrigado, pessoal. Esse episódio aí, chegamos ao fim. Até o próximo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.